Agora, tem um outro capoeirista que eu sei que é cobra, que é o Jorginho. Então você, o Celso e o Jorge. O Celso, que é um expert também no assunto, e o Jorge já falou, mencionou, dizendo que ele realmente é o mestre em Sorocaba nesse mistério. Celso, diga pra gente, positivamente, qual é a origem da capoeira? Boa noite, Zério. A origem da capoeira tem diversos temas, certo? Mas a mais aceita pelos capoeiristas é que ela nasceu realmente na Bahia. Certo. Agora eu pergunto pra você, por que a música na capoeira, Celso? É porque a capoeira originou-se de uma dança, ou chamada a dança de Angola. Então a música na capoeira dá o ritmo aos golpes e dá agilidade corporal para a pessoa que está praticando. Jorge, por que só o berimbau e não o samba na capoeira? Ô Desidério, o berimbau é um instrumento, o samba é um ritmo. O berimbau é um instrumento de percussão, e você sabe perfeitamente que o instrumento de percussão, ele dá uma acentuação ao ritmo, ele acentua. Então o berimbau tem por finalidade marcar bem o compasso dos movimentos. Não sei se foi bem claro. Bom, perfeitamente. Agora eu vou perguntar para o Celso, quais são os estados que estão divulgando melhor a capoeira? Bom, em primeiro nós temos a Bahia, que é a que originou-se mesmo a capoeira. Temos São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Jorge, em São Paulo e Bahia, que são dois grandes centros, como é que o pessoal pratica a capoeira? Para defesa pessoal ou como simples esporte? Aí depende muito do indivíduo que procura uma academia de capoeira. Tem aquele indivíduo que procura para praticar uma ginástica. Tem a mulher, por exemplo, que procura uma academia de capoeira para adquirir esbeltez, leveza no movimento, agilidade, aquele negócio todo. E tem aquele indivíduo que um dia levou uma coça de algum fulano ou anda meio assustado, então ele entra na academia para aprender a se defender. Falou, Jorge. Então defina pra gente, Celso, a capoeira em si, é jogo, é defesa pessoal, ou é uma escola para difundir a cultura, mente, físico e tal? Bem, não existe uma definição assim teórica sobre capoeira. Costuma-se dizer que a capoeira é um jogo, uma luta, uma dança, é uma brincadeira de morte. Ele falou em brincadeira de morte aí, Jorge. Agora eu pergunto pra você assim, quais os pontos vitais que a capoeira pode matar? Os pontos vitais do corpo humano são os mesmos pontos vitais em que usa o boxer. O lutador de judô, bom, não esse judô como esporte, mas o judô jiu-jitsu, não é? Porque existe uma certa semelhança, ou existia, o judô em desmembramento do jiu-jitsu. E são os mesmos pontos vitais. A pancada atingindo qualquer um desses pontos vitais pode resultar em morte. Bom, agora eu fico meio cabreiro com a capoeira. Por que quando você, Celso, e os demais capoeiristas, Jorge, quando estão numa exibição, fazem lentamente, dá a entender que não há possibilidade de machucar ou matar uma pessoa? Ô Desidério, o jogo de capoeira tem diversos tipos, entende? Então você pode assistir determinados jogos que vai ser decorrido por baixo. Então é um jogo de São Bento pequeno que é feito embaixo. E então o jogo de Dalina é um jogo de balão. O jogo de Iuna é um jogo de mestre. Então depende muito do jogo de capoeira. É lógico que numa briga, o capoeirista não usa um jogo, ele usa assim golpes, né? Usa golpes e não um jogo. Defina pra gente isso aí, Jorge. O jogo, conforme a definição do Celso, é uma brincadeira. E na brincadeira o indivíduo usa uma sequência de golpes. Então ele pode perfeitamente dar um golpe mortal, um golpe rápido, violento e traumatizante, mas ao mesmo tempo ele fazer uma bananeira de exibição. Ele pode se contorcer, ele pode dar saltos ornamentais, e num ato de se defender, então ele vai isolar apenas os golpes traumatizantes, os desequilibradores. E ele não usa o enfeite, a coreografia. É isso, a seleção dos golpes. Bom, ele falou em enfeite, coreografia. Agora eu pergunto para você, Celso. Se um malandro aí, às altas horas, vem com arte por cima de você,
você pode praticar a capoeira sem ouvir a música? Ah, é lógico, né, Desidério? Porque eu acho que quando você ouve a música da capoeira pela primeira vez, aquela música não sai mais de sua mente. E mesmo sem música, você vai poder gingar na frente de um oponente, vai poder fazer uma série de coisas sem haver necessidade da própria música. É lógico que com a música ele iria apanhar muito mais, né? Puxa vida, hein? Gostei desse detalhe. Com a música ele ia apanhar muito mais. Agora eu pergunto pra você, Jorge. O policial pratica capoeira ou se interessa pela capoeira? O policial mais propriamente dito, o policial civil? O investigador, por exemplo? Existiram policiais que praticaram a capoeira. Eu li certa vez que o Perpétuo, aquele grande detetive do Rio de Janeiro, ele sabia capoeira, tanto que ele enfrentava o malandro do jeito que o malandro queria. Ele procurava não usar as armas, então ele usava muito, ele conhecia muito a malícia da capoeira. Agora o Celso parece que tem alguma coisa a dizer a esse respeito. Ô Jorge, a polícia marítima na Bahia usa capoeira. Todos os marinheiros da Bahia praticam capoeira, assim como em Santos também. E houve uma época no Rio de Janeiro que no cais, todos os marinheiros jogavam capoeira. Bom, então eu vou fazer uma pergunta pro Jorge e também pro Celso. Quais são os golpes de capoeira? Rabo de arraia é golpe de capoeira? Rabo de arraia é um golpe de capoeira. Existe um número bastante grande de golpes reconhecidos pelas grandes academias de capoeira. E existem os golpes defensivos, os ofensivos, os desequilibrantes. E existem também aqueles aparatos de coreografia, conforme nós dissemos, os saltos acrobáticos, não é? A gente pode citar assim, como o defensivo, por exemplo, o AU, a negativa, a cocorinha, e pode-se dizer como ofensivo a meia-lua, o rabo de arraia, o martelo, o chapa de frente, coice, arrastão, existe uma infinidade. Bom, o Jorge falou um punhado de golpes aí, o ouvinte mais ou menos fica pensando, como é que é meia-lua, como é que é isso, como é que é aquilo? O capoeirista só usa o pé, Celso? Não, o capoeirista não usa só o pé. Aliás, a grande vantagem da capoeira está aí, porque muita gente pensa que a capoeira é só com o pé. Na realidade não é. O capoeirista pode usar os braços, usa a mão, usa o cotovelo, ele usa também a cabeça, e principalmente a cabeça, entende, Gisele? Porque nas outras lutas, principalmente orientais, ela não é permitido usar a cabeça. E na capoeira a cabeça é usada frequentemente. E quer dizer, uma boa cabeçada pode causar danos para o oponente, certo? Agora o oponente, Jorge, se ele segurar vocês, acabam os seus golpes ou não? Bom, depende muito da escola que seguiu o capoeira. Porque o ato de segurar é bastante difícil se o capoeira estiver realmente prevenido contra aquela pessoa. Agora, depois de seguro, o capoeira ainda usa aquelas armas que o Celso acentuou há pouco. Ele usa os pés, ele usa a cabeça, ele usa o cotovelo, ele usa os dedos, o joelho, não é? E ele conhece também alguns golpes, usa aqueles balões, aqueles golpes de corpo a corpo, de agarramento. E tem algumas escolas que ainda usam aprender alguns golpes de agarramento no chão, golpes de defesa pessoal. Muito bom. Eu não sei se essa pergunta aqui é capciosa, mas o Celso, pela vivência, pelo tempo que ele está em meio de capoeira, pode responder. O professor de capoeira deve ser bastante sincero e honesto, né, Celso? Tem que ensinar todos os golpes que ele conhece para o aluno, né? Se o aluno pegou, senão ele pode morrer, né? Olha, costuma-se falar que a onça nunca ensina o último bote para o filho, né? E eu tive muito tempo na minha academia e não sei se meu mestre me ensinou tudo, porque realmente toda vez que ele joga, ele apresenta alguma coisa diferente para mim. E isso é ruim? Não, isso não é ruim não, porque, Desidério, quando você começa a aprender capoeira, você começa a aprimorar os seus golpes. Então você pode, inclusive, criar uma maneira diferente de aplicá-los. E a sua maneira de aplicá-lo pode ser que não seja boa para mim. Então depende muito da maneira com que você vai se encontrar dentro da capoeira. E quando o professor pega um aluno assim, mais ou menos versátil, que tem uma maneira dele, Jorge, como é que ele faz para moldar o aluno, para tornar o aluno um capoeirista ao jeito dele? O bom mestre não procura tornar um capoeirista ao jeito dele. O bom mestre procura aproveitar a natureza do aluno e adaptar a capoeira à natureza do aluno. Porque a capoeira é um jogo relax.
É um jogo que aproveita a sua condição física e não procura moldar você a ela. Não é como no caso de certos esportes de defesa pessoal, que procura fazer com que o indivíduo tenha movimentos característicos, movimentos certos. Muito bom. Agora eu pergunto para o Celso, qualquer infecção física, por exemplo, um reumatismo, ou não desses agudos e crônicos aí, pode prejudicar um capoeirista, ô Celso? Olha, Desidério, eu acredito que não, entende? Porque eu tenho vários exemplos na nossa academia lá em São Paulo, de pessoas que realmente sofriam, assim, de qualquer dano corporal, como, por exemplo, pessoas que tinham o joelho que saíam fora do local fácil, pessoas com as costelas, pessoas assim que pulavam de trampolim, então davam um mau jeito nas costas, né? E a prática da capoeira, talvez por ela não ser assim muito condicionada, fez com que aqueles músculos, ossos, se tornassem assim no local, entende? Então a capoeira assim foi muito bom para eles. Qual é a função da capoeira na formação física do indivíduo, ô Jorge? A capoeira tem uma influência muito grande na formação natural do físico do indivíduo. Ela não força apenas alguns músculos do corpo, porque o defeito de alguns esportes é realmente de fortalecer algumas partes do corpo e esquecendo-se das outras. Todo mundo conhece e pode identificar, às vezes, um indivíduo pela complexão física. Dependendo da estatura do indivíduo, da posição do corpo, ele diz que esse indivíduo pratica determinado esporte. O indivíduo que anda muito a cavalo, você sabe que tem as pernas tortas. E a capoeira tem um desenvolvimento normal, um desenvolvimento harmônico de todas as partes do corpo. Você movimenta todo o seu corpo dentro de um determinado ritmo. Então a possibilidade de harmonia física é excelente. Qual é o tempo suficiente para se formar um capoeirista apto a atacar e defender, Celso? Olha, isso varia de escola para escola, entende? Então nós temos 3 escolas de capoeira: a estilizada, a capoeira de Angola, a capoeira regional. Agora, na capoeira regional, a que eu fiz, nós temos assim um ano, digamos assim, 2 anos para a formatura completa do capoeirista, né? Aí sai mestre? Não, o Desidério, o nome mestre, ele é adquirido, quando a pessoa se forma, ele recebe o título de professor de capoeira. Após um certo período de ensino, é que ele vem adquirindo aquele nome, entende? Então, os próprios alunos dele é que começam a dar conceito de mestre para ele. Os outros mestres, após o período de ensino dele, que resolvem dar o título de mestre para a pessoa que era formado antigamente. Agora uma pergunta, Jorge. Um mestre de capoeira, que deve ter um lastro conhecimento sobre esse assunto, enfrentar um aluno de jiu-jitsu dá diferença? Um mestre de capoeira enfrentar um aluno de jiu-jitsu? Bom, a diferença aí, eu não sei, toda pessoa que entra a praticar um esporte ou qualquer outra coisa, aprendendo qualquer assunto técnico, profissional, ele deve se considerar sempre um aluno. Então, você fez uma pergunta aí muito difícil de responder, porque eu não sei a qualidade desse aluno e não sei a qualidade desse mestre. Existem mestres fajutos e existem alunos violentos, bons mesmo. Olha, eu sinceramente, analisando assim a grosso modo, o aluno não dá nem para começo, mas tá aí. Agora eu pergunto, Celso, o jiu-jitsu tem algum golpe de defesa ou ataque da capoeira? Olha, o jiu-jitsu, ô Jorge, como é que é o nome daquele lutador de jiu-jitsu lá do Rio de Janeiro? Aquela família que luta? Hélio Gracie. Certa vez eu vi um comentário dele com a Hebe Camargo, e ele estava para enfrentar o karatê. Então a Hebe perguntou, mas você acha que o jiu-jitsu consegue com o karatê? Ele falava que era simples, que não ia ter problema para ele. Aí o judô? O judô também é tranquilo. E o boxe? O boxe também é fácil para nós, né? E a capoeira? Bom, a capoeira aí é diferente, né? Jorge, e a capoeira quando se usa navalha ou gilete, sei lá, no vão do dedo? Que golpe que é esse? É válido isso ou a turma inventa, improvisa? Não, antigamente, quando a capoeira era marginalizada, existiam essas modalidades para ataque mesmo, para assaltos e tudo mais. Então o indivíduo realmente andava com aquele chinelo, aqueles tamancos antigamente, e num caso de aperto, ele botava a navalha do dedo no pé e livre-se quem puder. Mas agora não, agora já passou para a lenda, isso aí.
hoje é usado assim mais como exibição. O mestre Suassuna, por exemplo, em São Paulo, é perito em colocar uma navalha no dedo do pé, um facão na mão e fazer miséria com aquilo lá. Mas agora trata-se de exibição. Bom, eu disse que o mestre, ô Celso, ele é lá de São Paulo, que você conhece, coloca navalha e faz exibição. Ele pode fazer essa exibição com um aluno, se o aluno bobear, pode levar a navalha? Olha, ele nunca, quando o mestre Suassuna fizer uma exibição com o aluno, esse aluno vai sair perdendo, porque o Suassuna tem tamanho domínio em seu corpo, que se ele estiver desferindo um golpe e souber que aquele golpe vai pegar, então ele vai parar a perna, vai recolher e não vai atingir o aluno. E há tempo para isso, ô Celso? Quando o mestre é bom, o mestre consegue fazer isso. Então quer dizer que o reflexo é muito importante. Jorge. O reflexo é a coisa mais importante na capoeira. Há poucos instantes eu ouvi o Jorge falar de lenda. Capoeira tem algum fundo de lenda, ô Celso? A capoeira é cheia de lendas, viu, Desidério? Nós temos várias lendas. Você poderia citar alguma que marcou bem a capoeira? Bom, a maior lenda da capoeira talvez seja Besouro Cordão de Ouro, onde já surgiu até músicas. A própria Elis Regina cantou música de Quando Morrer Me Enterre na Lapinha. Então, essa lenda é Besouro Cordão de Ouro. Inclusive o nome dele hoje é nome de academia, de várias academias. E conta a lenda que Besouro era um capoeirista muito forte, que não tinha muitos golpes. Tinha alguns, mas sabiam praticar os bens. E dizem que ele lutava a favor dos pobres e contra a polícia. E certa época um fazendeiro tentou matá-lo. Para isso contratou 40 pessoas para matá-lo. E ele levou uma carta numa fazenda onde aquelas 40 pessoas iriam matá-lo. Ele chegou, entregou a carta ao capataz e ficou esperando a resposta. E daí os 40 pessoas tentaram matá-lo. Mas ele, com sua agilidade terrível, então conta a lenda que em determinado momento da briga, quando ele não estava conseguindo dominar os 40, ele virava besouro e sumia. É interessante essa, né? Há crença nisso aí, ô Jorge? Não, a crença não há. Nós sabemos perfeitamente que o cara não pode se transformar num besouro. Eu acredito que ele se saía tão bem da refrega, quando ele não conseguia vencer os oponentes com com os golpes, aqueles golpes que eu falei há pouco, de traumatizantes e desequilibradores, ele simplesmente usava os golpes defensivos e de fuga, como o AU, compasso, e nesses golpes de fuga o indivíduo tem a impressão que o camarada está voando. Ele sai dando saltos mortais e ganha uma distância mais ou menos razoável, onde ele pode dar no pé. Muito bom, essa é uma lenda da capoeira. Agora vamos falar a respeito de uma academia. Celso, o que é preciso para se montar uma academia? É preciso ter mestre e alunos. Bom, eu acho que mestre, já estou conversando com dois aqui, estão em Sorocaba, Celso e Jorge. Agora o aluno para entrar numa academia, precisa ter idade, precisa ter autorização, precisa um punhado de outras coisas ou não? Olha, isso depende muito do conceito que os mestres vão fazer academia. É lógico que uma pessoa menor não pode praticar nenhum esporte assim relacionado a lutas, porque é lógico que deve haver uma autorização dos pais. Por caso contrário, não, a pessoa pode lá simplesmente fazer a inscrição, mas lógico que nós vamos conhecer pelos primeiros treinos. Se realmente a pessoa tem condição de praticar um esporte, ela vai continuar. Porque existem pessoas que não podem praticar esporte como ela é. Então nós vamos fazer um treinamento para que ela se adapte àquele esporte. Para praticar a capoeira, para entrar numa academia, precisa fazer exame médico, Jorge? É bom que se faça. Nós pretendemos aí ter uma organização em nossa academia que exija do aluno um exame médico. Isso para evitar alguma complicação à própria academia, porque digamos um indivíduo que sofra do coração e não nos avise. Então ele pode fazer um exercício mais ou menos violento, o mestre não ter conhecimento desse problema do coração, então poderá trazer aborrecimento à academia. Então eu acho que o ideal é isso mesmo. Qual é a alimentação para o aluno de capoeira, ô Celso? Desidério, a alimentação é uma alimentação normal de qualquer outra pessoa, certo? Porque a capoeira não exige assim certos critérios assim de horário de alimentação, como algum outro esporte existe. Talvez por ela ser assim, como o Jorge disse, relax, é que ela é muito bem aceita. Por causa disso não existe um problema de alimentação. Você pode se alimentar normal, comer normal e praticar o esporte normalmente. Eu acho interessante. O Celso tem um corpo assim meio obeso, parece que ele é gordinho e tal.
O corpo influi na capoeira, Celso? O corpo influi, sim, Desidério. O corpo influi violentamente na capoeira. Como é que você conseguiu educar o seu corpo? Porque você talvez pro futebol você seja lento, tal, não dá pra você acompanhar. E na capoeira, como é que você faz? Bom, Desidério, talvez pelo meu corpo ser assim, e eu acredito que eu sempre fui assim, então eu procurei treinar mais. Treinar mais para atingir aquelas pessoas que realmente tivessem um físico melhor para a capoeira. E isso tornou em mim, assim, uma espécie de um otimismo, entende? Então eu falei assim, não, eu preciso treinar para poder aprender mesmo. E talvez seja isso que eu consegui fazer tudo aquilo que os outros também faziam em capoeira. Qual é o corpo ideal para capoeira, Jorge? O corpo ideal para capoeira é um indivíduo magrinho, leve, musculoso e... é isso aí. Muito bom. Então o Jorge respondeu a respeito de corpo, que o magrinho e o físico influi muito. Agora eu pergunto pro Celso, talvez o magrinho possa sentir uma dificuldade se ele pegar um moço que não seja de capoeira, talvez, mas mais musculoso, pode acabar com ele, não pode, ô Celso? Não, realmente não, Desidério. Se o capoeirista estiver assim, consciente daquilo que vai fazer, estiver calmo, a pessoa pode ser 4, 5 vezes maior do que ele e pode estar em 5, 6. Quer dizer que não adianta tamanho e quantidade, né? O que interessa é a qualidade do indivíduo que vai praticar, que pratica a capoeira, certo? O magrinho e o forte, quer dizer, o magrinho em termos físicos e o forte, físico bastante avantajado, Jorge. Os dois de capoeira, qual que leva a vantagem? Aquele que souber mais capoeira. Bom, a resposta foi positiva. Então agora eu pergunto, talvez aí está havendo uma associação de rapidez mental e associação física com a mente. Agora a gente pergunta para o Celso aí, que já pode ser considerado o mestre da capoeira, o Jorge já qualificou dessa forma. O Celso não gosta que eu fale que ele seja mestre, mas na próxima academia aqui, sabe, o Jorge já falou que os dois que vão tomar conta e são realmente os mestres. Jorge, Celso, então aí vai a pergunta ainda de físico e que você pode responder perfeitamente. Qual é a influência que sofre um aluno que vai enfrentar um mestre? Por exemplo, o aluno saiu daquela academia, mas sabe que você é o mestre da capoeira e ele quer partir para uma diferente. Por exemplo, quer criar caso com você, mas ele sabe que você é mestre, mas ele é bom na capoeira. Qual é a influência que ele pode sentir e sabendo que você é o mestre da capoeira, que ele pode entrar bem? Desidério, aí depende muito da mentalidade do indivíduo que saiu da academia, certo? Lamentavelmente, eu tive um exemplo desse em nossa academia. E realmente o aluno que saiu era bom demais em capoeira, inclusive hoje é mestre de capoeira, foi formado com a gente. Mas é lamentável, porque com o nosso mestre sempre ele vai levar pior, entende? Porque talvez, como eu te falei, o mestre, não sei se ele não ensina tudo porque não quer, ou porque ele tem um certo medo. Então, realmente ele guarda assim um golpezinho lá pra ele, que na hora que você pensa que você vai conseguir, ele dá uma entrada diferente e como se costuma falar, ele ganha você, né? Pois é. Viu, Jorge? Saí bem na pergunta ainda. Houve realmente fundamento na pergunta. Agora, com referência ainda a mestre, que eu acho muito importante. Quais são os principais mestres do Brasil, Jorge? Bom, mestre Pastinha, que é o mais famoso e o mais antigo em termos de conhecimento. É o mestre Bimba, tem o Cobrinha, em São Paulo, Suassuna, Ailton, não é? Onça, como é o nome daquele da Rua Augusta? O Paulo Gomes, mestre Valdemar, o mestre Paulo Limão, Silvestre, tem uma turma muito grande. Bom, o Suassuna é japonês, ou Celso? Não, o Suassuna, o nome dele é Reinaldo Ramos Suassuna. Ele é primo daquele Ariano Suassuna, aquele teatrólogo que todo mundo conhece. E ele realmente é baiano, como é que é o nome da cidade mesmo lá? Eu sempre me esqueço o nome. Itabuna, é no sul da Bahia, então Itabuna. Ele é baianinho mesmo. Existe japonês que pratica capoeira? Existe. E ele não se estranha não, porque parece que o japonês já nasce como o caboclo, o japonês parece que já nasce com aqueles golpes já tradicionais que você já conhece, aqueles esportes deles. Ele não sente influência, não muda o ritmo dele, não? Olha, o japonês que eu conheço que pratica capoeira,
Ele é judoca também, ele é judoca da ONU. E ele toca pandeiro, toca birimbau, gosta de um samba e desfila no camisa verde. Quer dizer, um japonês meio transviado assim da reta deles lá, né? Mas ele, realmente ele sofre certas dependências ainda das lutas orientais. Mas ele se sai bem assim quando joga capoeira. Pode existir desequilíbrio de você? Se calcula um golpe e perde o controle no meio do caminho, Jorge? Perde controle de que forma, Desidério? Eu não entendi direito. Bom, fale um golpe, por exemplo, que é de se jogar. O arrabo de raia, por exemplo. Você vai dar um arrabo de arraia, mas você perde o controle da mão, sei lá, e escorrega. Existe isso? Há essa possibilidade? Bom, depende muito do terreno onde você está jogando capoeira. Pode acontecer. Nós tivemos lá no programa do Silvio Santos, aquele programa Cidade contra Cidade, nós tivemos uma exibição e tivemos um capoeirista que caiu sentado, e é um capoeirista bom, um capoeirista que normalmente não cairia de jeito nenhum. Mas acontece que o chão eram umas tábuas lisa, como esse paviflex, assim, mas estava sujo, estava cheio de pó. Então você punha a mão, escorregava, bom, era difícil parar em pé normalmente. Jogando capoeira, então, ficou mais difícil. Agora, Celso, vocês para treinar devem treinar com roupa especializada. E um jogo de emergência, se você está com de terno, roupa mais ou menos pesada, smoking, aí prejudica a coisa? Não, Desidério. Aliás, quando você falou em terno, você me fez lembrar de Mestre Silvestre. Mestre Silvestre é assim, talvez do seu tipo, e ele realmente, quando vai nas rodas de capoeira lá em São Paulo, ele chega de terno, de gravata e joga capoeira e não tira o terno nem a gravata. Então, a roupa não tira o movimento do capoeirista? Não, ela pode dificultar o movimento, mas não tira, não. Agora, o Jorge deve ter alguma outra explicação a respeito da roupa no capoeirista ou não? Bom, a capoeira é praticada de qualquer jeito. Você pode tanto praticar capoeira de calção, como com o uniforme tradicional que o pessoal está usando, que é uma calça dessas de balé, mas poderia ser uma calça comum, poderia ser uma roupa comum, conforme o Celso disse. Agora, tem um detalhe também a respeito de outro capoeirista. Ele falou do Mestre Silvestre, que chega de terno, sapato normalmente, e entra na roda de capoeira assim, do jeito que está. E tem o Paulo Limão também, que naqueles famosos jogos da Praça da República, ele entra impressionantemente com óculos no bolso da camisa, lata de sardinha no bolso, documento, e joga assim, não se preocupa nem em tirar aqueles objetos do bolso. Muito bom. Aí então, foi a explicação a respeito de golpes, defesas e ataques. Parece-me que o jiu-jitsu, o judô, existem fases, marrom, branca, sei lá, aquela coisa toda que a turma determina. E o capoeirista, Celso, existe etapa, ciclo? Existe sim, Desidério. Isso também difere de acordo com a escola que o capoeirista frequenta. Eu não estou bem ao par da estilizada, mas na Angola existe o batismo e depois a formatura na capoeira na Angola. Agora na capoeira regional, agora aqui em São Paulo, ela está sendo praticada com diversas fases. Então tem um cordão amarelo, cordão verde, o cordão verde e amarelo e o cordão branco, que seria o ponto final dos estudos, que seria o professorado, né? Você disse em duas escolas, duas academias, Angola e o quê? Regional. E por que existe diferença de uma escola para outra? É justamente pela origem dela. De início a capoeira foi regional. Agora, depois de certo tempo, quando ela começou a ser proibida por lei, é que Mestre Bimba pegou os golpes de capoeira Angola, mais alguns golpes de lutas orientais e formou a capoeira regional. Agora a capoeira não é proibida, né, Jorge? Não é proibida, não. E quem que conseguiu liberar a capoeira, o Celso? Bom, quem determinou que a capoeira fosse praticada como folclore nacional foi Getúlio Vargas, após uma exibição de Mestre Bimba. Quanto tempo faz que existe capoeira, Celso? Olha, é bem difícil fazer uma conta assim. Bom, eu acredito que com a vinda dos escravos, ela começou a existir no Brasil. Então a capoeira é mais velha que o futebol? Aqui no Brasil? Eu acredito que sim, bem mais velha que o futebol. Puxa vida, hein? Pensei que a capoeira há pouco tempo. No estado de São Paulo é recente, né? No estado de São Paulo ela é recente, acredito que tem uns 10 anos só de existência, assim, que a turma pratica mesmo capoeira, né?
Bom, vamos ver se tem uma outra pergunta a respeito de capoeira aí. Já falamos da música, já falamos da lenda, da origem, dos golpes, ataques e defesas. E vamos falar dos instrumentos usados na capoeira, né, Jorge? Os instrumentos usados na capoeira são praticamente todos aqueles instrumentos que você pode usar para um sambão. Você pode usar qualquer instrumento de percussão. Porém, o tradicional é o berimbau, que é a peça mais importante, é o atabaque, o pandeiro e o cachixi, que acompanha o berimbau. E isso é o tradicional. Bom, o Celso tem alguma outra coisa a falar a respeito da capoeira, para ver se a gente lembra alguma outra pergunta? Bem, Desidério, você falou em escola aquela hora, eu esqueci de citar que existe também a escola de capoeira estilizada, formada por mestre Gato, um ex-aluno de mestre Bimba. Então ele aprimorou a sua capoeira e fez uma capoeira estilizada, uma capoeira estilo de balé, certo? Mas também que é usada com violência. Ela é muito praticada na Bahia por mulheres. Ele falou em mulheres e escola. Qual é a possibilidade que há de implantar a capoeira na escola de educação física, Jorge? A possibilidade de implantação Bom, no momento nós não temos assim nada em vista. Já houve uma lei, eu não estou lembrando aqui qual foi o deputado que entrou com um pedido para que fosse implantada a capoeira como educação física no ensino. E essa lei chegou a ser aprovada e logo depois foi retirada. É pena que eu não tenha dados assim específicos para te fornecer, eu esqueci completamente do fato. Mas eu acredito que quando as autoridades do ensino começarem a observar um pouco mais a capoeira, tanto como um esporte que desenvolve o físico do indivíduo, como a mente, e também como sendo um esporte autenticamente nacional. Aqui eu estou dizendo o esporte, você sabe, antecipando um pouco as coisas que estão acontecendo em São Paulo, na federação de pugilismo, onde eles estão procurando regulamentar a capoeira. E no momento que as autoridades, então, tomarem conhecimento da grande qualidade que tem a capoeira, além da autenticidade de ser um esporte nacional, então acredito que aí o ensino receberá esse melhoramento também. Quem é que é mestre de mulheres na capoeira, se mulher participa, Celso? É homem ou existe mulher já mestre? Olha, nós temos mulheres que não são mestres, mas estão a caminho disso, entende? Algumas academias de São Paulo. Mas atualmente ela é dirigida, as aulas para as mulheres é dirigida também por homem, por mestres normal dos homens, como normalmente, entende? É lógico que uma aula de capoeira para a mulher, ela tem um certo ritmo, e para o homem um outro ritmo. Uma aula, quantas aulas são necessárias por semana para o capoeirista, Jorge? Pode ser praticado perfeitamente com uma aula por semana, mas o ideal seria 3 vezes por semana. Qual é a influência da outra ginástica na capoeira? A ginástica estudantil, a ginástica escolar, a ginástica do jogador de futebol na capoeira, Celso, influi? Aí flui, sim. Aliás, o treino da capoeira, ela começa assim com uma ginástica para haver assim um aquecimento ao corpo. Então existe aquela ginástica tradicional que todo mundo aprende na escola. E depois, pouco a pouco, a ginástica tradicional começa a se envolver dentro da ginástica de capoeira, que vai forçar assim seu corpo ao ritmo de capoeira. Ao ritmo que eu falo ao ritmo de treinamento da capoeira. Agora eu pergunto para o Jorge aí, com referência à preparação do aluno. Como é que vocês fazem para preparar um aluno que... Ele entra leigo, ele entra completamente leigo, atado, duro. Por exemplo, um garoto lá de um sítio, que está acostumado no batente, como é que você faz para amolecer o corpo dele? Porque não tem agilidade nenhuma. Bom, naturalmente ele faz a ginástica de aquecimento, normal, e logo em seguida ele começa a praticar uns golpes defensivos da capoeira. Dentro de um treinamento lento, um treinamento de paciência, ele vai amolecendo o corpo no treinamento já dos golpes. Bom, vamos falar outra vez do golpe, Celso. Vocês falam muito em golpes de ataque e defesa. Para defender é com a mão e para atacar é só com o pé, ou vocês defendem com os dois e atacam com os dois? Ataca-se com os dois e defende-se com os dois, né? Depende da situação que o capoeirista escolhe.
O Celso, no começo da entrevista, disse que a cabeça é muito importante. Qual é a influência, qual é a força que a mão tem na capoeira? A mão tem tanta importância quanto os pés. Com as mãos o capoeirista finta, ele engana, ele esbofeteia, ele põe o dedo nos olhos, ele faz miséria com as mãos. Bom, a mão tem realmente a importância. Uma complementação aí, Celso? Ô, Desidério, você falou das mãos, eu queria deixar bem claro o seguinte, o uso da mão na capoeira surgiu com o mestre Bimba. Antes ela não era usada porque ela era a capoeira de Angola, e a capoeira de Angola não é usada muito à mão, aliás, não é usada, é meio errado eu falar, porque atualmente ela é usada, mas anteriormente não era usada porque os capoeiristas tinham as mãos atadas por correntes, os capoeiristas não, os escravos, certo? Então eles começaram a aprimorar a capoeira baseado em burros, em briga de galos e a briga de bode. E o bode usa a cabeça e usa o pé. Então o capoeirista vendo que o galo briga com o pé, que o bode briga com a cabeça e ele não podia usar a mão, ele tinha que aprimorar os seus golpes de aquilo que ele estava livre, que é nos pés e a cabeça. Foi interessante essa explicação, gostei sinceramente dessa explicação a respeito da mão presa, pé e também a cabeça, no caso o bode e o galo. Então aí vai uma outra pergunta a respeito de ataques e defesa. Voltamos novamente ao golpe, porque a capoeira resume única e exclusivamente em golpes, já que falamos da academia, quais são as possibilidades de termos aqui em Sorocaba. Então a gente vai fazer um outro golpe. Qual é a parte do corpo, Jorge, que o capoeirista procura defender? O boxeador parece-me que é a parte do baço e aquela coisa toda. E o capoeirista, tem alguma parte do corpo que ele procura mais defender? Também como o pugilista e também como lutador de jiu-jitsu, ele procura proteger os pontos vitais do corpo humano. Então ele defende principalmente a parte baixa. Todos os golpes que ele defensivos e ofensivos, ele procura se guardar no baixo ventre. Quando você estava praticando, jogando o capoeira, Celso, nunca deu cãibra em você? Não, nunca deu cãibra, isso eu nunca tive, cãibra não. E cãibra é perigoso no capoeirista? Olha, Desidério, para dizer francamente, eu acredito que eu nunca vi nenhum capoeirista com cãibra. Não é comum, não. Talvez então a falta de ser comum é pelo preparo físico de vocês, Jorge? O aspecto cãibra é pelo aquecimento do corpo e pelo preparo físico. O jogador profissional, jogador de futebol profissional, sente e ressente muito distensão muscular. O capoeirista não sente isso em outra parte do corpo, o Celso? O Desidério, assim como o futebolista sente esse problema, o capoeirista também sente. É a mesma coisa o seguinte, geralmente o futebolista sente isso num passe que ele tem que usar a perna, ele tem que esticar muito a perna. Então o capoeirista também pode sentir isso se ele não esteja bem preparado fisicamente. Então ele pode distender, ter uma distensão normal como o futebolista tem. Bom, o datilógrafo, ele aprende datilografia, toca 200 palavras por segundo, mas se ele parar uma semana, ele não toca nem 100. O capoeirista, se parar de treinar, ele perde a agilidade, ô Jorge? Se parar de treinar, ele não, naturalmente, ele decresce bastante a condição física, o reflexo também torna-se mais lento, naturalmente ele cai de produção bastante. Na capoeira, qual é mais rápido, o reflexo ou o golpe, o Celso? Você tem que dar o golpe já pensando no outro golpe de defesa? Essa pergunta é meio complicada. Eu acho que o reflexo e o golpe aí são juntos, entende? Porque você dá um golpe, já, como você mesmo falou, já pensando numa defesa. E você dá um golpe pensando num contragolpe. E você pode dar um golpe, muitas vezes, para que o adversário pense que você lhe deu um golpe banal. E muitas vezes não. Muitas vezes o golpe é simplesmente para que você venha no contragolpe e para que o outro consiga te pegar. Não sei se ficou bem claro isso. Que muitas vezes o capoeirista simplesmente joga o pé para você. Então você fala, bom, vou pegar esse pé e tá mole aqui para pegar. Então quando você pega o pé, vem um outro golpe. Você entendeu mais ou menos como é que funciona? Bom, então é isso que eu queria saber, no referência a ataque e defesa ao mesmo tempo. Quer dizer, então o reflexo é que funciona mais rápido aí, então. Bom, e o que é reflexo condicionado, Jorge? O reflexo condicionado é muitas vezes você dar um golpe sem tomar conhecimento dele, ou seja, você não pensa antes de dar. O golpe muitas vezes sai mais rápido do que um pensamento. Você dá o golpe por reflexo condicionado. O indivíduo deu moleza, você bate, sem perceber que você ia dar o golpe. Você só vai lembrar depois. Não, eu chutei, sei lá por quê.
Celso, qual é mais fácil de derrubar? Um capoeirista ou um que nunca jogou capoeira? Um cara metido, ó, bacana, brigão, aquela coisa toda. Qual é mais fácil para derrubar na capoeira? É lógico que a pessoa que nunca praticou capoeira, né? A pessoa que nunca praticou capoeira, ele não vai saber quais são as posições básicas para o pé antes dele levar uma rasteira, por exemplo, que é o golpe que derruba mesmo, né? Então ele realmente ele vai ficar sem controle nenhum nas pernas, então vai ser fácil derrubar ele. Bacana, bacana. É interessante a gente saber sobre esses aspectos importantes a respeito do capoeirista com referência àquele que não é capoeirista. Até que ponto, Jorge, isso aqui é a última pergunta do programa de hoje, para você. Até que ponto vale e não é proibido o golpe de capoeira de um capoeirista para um não capoeirista? Bom, aí até o ponto de interesse entre os dois. Vocês explicam, né, Jorge, que a capoeira é um esporte, não é para fazer malandragem. Vamos moralizar uma ideia que atualmente é falsa. Como existem essas lendas a respeito de capoeiristas, de malandros e navalha marginalizada. Mas se o capoeirista estiver sendo ameaçado em sua forma física, em sua vida, não há regulamento nenhum para ele. Ele vai usar aquilo que convier no momento, usar livremente todos os golpes que ele sabe. Bom, a gente está fazendo essas perguntas aí apenas para esclarecimento do público aí, porque claro que o capoeirista não vai estar se exibindo aí que ele é capoeirista. Ele, na hora de emergência, então ele pode usar um ou outro golpe, não são todos, né, Celso? É lógico, o capoeirista ele nunca vai usar todos os golpes, né, numa briga, mesmo porque não daria tempo. Agora, é lógico... Porque no primeiro já acaba com a festa? Depende muito do capoeirista, entende? Porque você pode pegar um capoeirista sádico, então ele não quer terminar logo com a briga, então ele começa a brincar. Então ele faz aquela briga uma brincadeira. Bacana. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui. Principalmente agora com a educação física. Você vê uma turma toda aí que talvez por não conhecer capoeira ainda não se interessou por isso. Mas assim que a gente tiver uma possibilidade que realmente eles conhecerem a capoeira, você vai ver como Sorocaba vai ficar cheio de capoeirista por aqui.